certa. Essa voz, a da autocobrança, eu não preciso ser nenhum Freud para saber que ela não é uma exclusividade minha. Eu aposto que ela mora aí dentro de você também. Talvez com um sotaque diferente, mas com um roteiro parecido. É a voz que pega o chicote invisível quando você ousa pensar em descansar no fim de semana. É ela que abre a planilha de comparação quando um colega da escola posta uma foto de uma viagem internacional. É ela que te assombra com o "e se? E se eu tivesse escolhido outra faculdade? E se eu tivesse aceitado aquele outro emprego? E se eu não estivesse tão atrasado?" Ela te vende uma ideia de sucesso que parece uma corrida de Fórmula 1, televisionada, com patrocinadores e pódio. E você se sente numa carroça, numa estrada de terra, com uma roda bamba. E a lama da culpa espirra no seu rosto a cada metro. E se eu te dissesse que essa voz, essa narradora cruel da sua biografia, é a maior mentirosa que você já conheceu? E mais, e se eu te dissesse que o caminho errado, aquele desvio que te enche de culpa, aquela estrada de terra lamentada, é o único atalho que pode te levar para o lugar que você realmente precisa estar? Desde que a gente se entende por gente, nos conta uma história, uma fábula, uma narrativa tão onipresente que se confunde com a própria realidade. A fábula da linha reta, você conhece bem, é aquela que começa na infância, com a promessa de que se você for um menino ou menina bons na escola, com notas altas, você vai entrar numa boa faculdade. E se você entrar numa boa faculdade, vai conseguir um bom emprego. Se você conseguir um bom emprego, vai ser promovido, comprar uma casa, ter de 2 a 5 filhos, um cachorro e finalmente ser feliz. Uma linha perfeita, ascendente, sem desvios, sem curvas, sem buracos. Uma trajetória que na teoria nos levaria diretamente ao sucesso e à felicidade. O problema é que essa história é tão real quanto um unicórnio com asas de Pegasus. É uma fantasia, uma construção social, uma ilusão coletiva que, paradoxalmente, nos aprisiona. Na psicanálise, Lacan, com a genialidade provocadora dele, chamaria isso de discurso do grande outro. E o grande outro aqui não é uma pessoa específica, não é seu pai, sua mãe, seu chefe, não é seu professor. É uma entidade invisível, mas onipresente. A sociedade, a cultura dominante, as expectativas que são impostas na gente, as narrativas de sucesso que nos bombardeiam diariamente nas redes sociais, nas televisões, propagandas, filmes. É a voz coletiva que, sem que percebemos, dita como as coisas devem ser pra gente. E nós, seduzidos por essa promessa de segurança e validação, desesperados por pertencimento, por um lugar ao sol, passamos a vida inteira tentando corresponder a esse ideal, que na maioria das vezes nem é nosso. É um roteiro pré-escrito, um figurino que não nos serve, mas que somos forçados a vestir. A autocobrança, essa voz implacável que nos atormenta, é o sintoma mais evidente dessa tentativa desesperada. É o nosso eu interno, o nosso desejo mais autêntico, gritando, em agonia: você está falhando em ser o que esperam de você. Você não está à altura do que o grande outro exige. Vou fazer uma analogia. Pensa na vida como uma viagem de carro. A gente é levado a crer que a vida deveria ser como usar o Waze no modo eficiente. O caminho mais curto, sem pedágios, sem trânsito, com a chegada prevista para o minuto exato. A rota perfeita, otimizada para o máximo de desempenho. E a autocobrança, ela é aquela voz robótica irritante, com um tom de repressão dizendo recalculando rota. E a cada vez que você decide virar uma esquina, por pura curiosidade, por impulso, porque a paisagem parecia mais interessante, a cada retorno proibido que você faz porque sentiu um cheiro de café vindo de uma rua lateral e resolveu investigar, ela te pune por cada desvio, por cada momento de espontaneidade, por cada escolha que não se alinha ao famoso caminho ideal. Mas a verdade é inconveniente e ninguém ousa contar. É que a vida não é o Waze. A vida é muito mais como explorar um mapa antigo, amarelado com manchas de café, anotação legível, um mapa com vastas áreas em branco, onde se lê: aqui jazem dragões ou terras desconhecidas. Um mapa que talvez tenha um X marcado, um tesouro, mas você não tem certeza se é o tesouro que realmente quer. A vida é sobre se perder nas estradas secundárias, nas trilhas de terra batida. É sobre o pneu furado que te força a parar numa cidadezinha que não estava nos planos, onde você conhece alguém que muda sua perspectiva para sempre. É sobre um engarrafamento inesperado que te faz olhar para o céu e ver um pôr do sol que você nunca teria visto na via expressa. O erro no percurso, o desvio, o atraso, a rota ineficiente
É o percurso. É ali que a vida acontece, que a gente aprende, que a gente se descobre. A gente entende, lá no fundo, que essa narrativa de sucesso linear é uma ilusão, uma construção social que nos aprisiona. Mas a pergunta de $1 milhão continua. Por que a gente acredita nela com tanta força? Porque mesmo sabendo que é uma armadilha, que nos causa angústia e nos rouba a paz, a gente continua se torturando com essa autocobrança implacável? A resposta é que o inimigo não está só do lado de fora, nas redes sociais ou nas expectativas alheias. Ele também mora aí dentro, e tem nome e sobrenome. Um nome que ecoa nos corredores dos estudos de psicanálise há mais de um século. É o superego. Lá no início do século XX, um certo austríaco de charuto na boca chamado Sigmund Freud, com uma mente perspicaz e olhar clínico para as profundezas da alma humana, imaginou nossa mente como um campo de batalha. Não um campo de batalha físico, mas uma espécie de palco, onde 3 grandes forças atuam, muitas vezes em conflito. De um lado temos nossos desejos mais crus, mais primitivos, o impulso daquilo que a gente quer agora, a busca incessante pelo prazer e pela satisfação imediata. Isso é o que Freud chamou de id, aquela criança birrenta dentro de nós. E do outro lado, e aqui é onde a autocobrança entra e encontra o seu quartel-general. Temos um, digamos, gerente de compliance, extremamente rigoroso, um juiz interno, uma espécie de censor moral. Esse Freud chamou de superego. E esse juiz, ele não nasce com a gente, não é um apêndice ou um dedo a mais. Nós o construímos, tijolo por tijolo, ao longo da nossa infância e adolescência. Ele é a voz internalizada dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos líderes religiosos, da sociedade como um todo. Daquele post motivacional do LinkedIn que te fez sentir insuficiente. Ele é a soma de todas as regras, proibições, ideias de condutas e expectativas que a gente foi engolindo desde criança. Muitas vezes sem nem questionar, sem nem perceber que estávamos incorporando um sistema de valores que nem sempre era nosso. A função original dele era de fato nobre, nos ajudar a viver em comunidade, a internalizar a moral, a não sair por aí fazendo tudo que nos der na telha. Imagina, isso seria caótico. O problema é que, para muitos de nós, esse gerente zeloso virou um tirano, um carrasco implacável que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem feriado, sem folga, sem direito à greve. Ele é a voz que sussurra no seu ouvido quando você decide tirar um tempo para si, para descansar no domingo. Ah, folgado, você deveria estar produzindo algo útil. Seu concorrente está trabalhando agora. Ele é a voz que grita na sua cabeça quando você comete um erro, por menor que seja, no trabalho ou na vida social. Ah, incompetente, vão descobrir que você é uma fraude, você não é bom o suficiente. Ele é a voz que te compara impiedosamente com o mundo exterior, te mostrando o feed perfeito do Instagram do seu amigo de infância. Olha lá, seu amigo já comprou um apartamento, está viajando o mundo, e você, preso na mesma vida, no mesmo lugar, com os mesmos problemas. O superego se alimenta de uma única coisa: a distância entre o seu eu real, quem você é, de fato, com suas imperfeições e humanidade, e aquele seu eu ideal, aquela imagem de perfeição inatingível que ele projeta. E o eu ideal que ele cria é uma miragem. É perfeito, produtivo, rico, bonito, sempre feliz e nunca jamais comete erros. Um ser humano que não comete erros. Por isso a gente está sempre em dívida, sempre sentindo culpa, sempre com a sensação de que não somos bons o suficiente, de que precisamos fazer mais, ser mais, ter mais. É uma prisão que nos coloca para baixo e que foi a gente mesmo que construiu, tijolo por tijolo, com expectativas alheias. Trancamos por dentro e jogamos a chave fora, sem perceber que a chave sempre esteve em nossas mãos. Eu lembro vividamente de um dia na faculdade. Eu era um apaixonado por filosofia antiga. Eu mergulhava nos textos de Platão, Aristóteles, pré-socrático. Tinha uma matéria sobre pré-socráticos e eu vivia para aquilo. Eu lia tudo, participava de todas as aulas, debatia com os professores e eu me sentia em casa naquela conversa, naquele universo. E na prova final, depois de semanas de estudos intensos, de noites em claros, de discussões apaixonadas, eu tirei um 7. Não foi um 5, não foi um 3, foi um 7. Uma nota boa, acima da média. Mas pra mim, naquele momento foi um desastre. Eu não dormi naquela noite. Eu me revirava na cama. E a única coisa que eu pensava na minha cabeça era a voz do meu superego, implacável,
Ah, você não serve pra isso, você é medíocre. Enganou a si mesmo achando que era bom. Se você não é perfeito nisso, não é perfeito em nada. Eu não senti raiva do professor. Eu não senti raiva da prova. Eu senti vergonha de mim mesmo. Uma vergonha profunda, paralisante. Hoje, com o distanciamento do tempo e a lente da psicanálise, eu consigo analisar essa cena com clareza. Aquele sofrimento todo não era pela nota 7. O 7 foi só um gatilho. O sofrimento era a voz do meu superego dizendo: para ter valor, para ser amado, para ser reconhecido, você precisa ser o melhor. Um 7 é a prova da sua mediocridade, da sua insuficiência. Eu estava com medo de decepcionar esse juiz implacável que morava na minha cabeça, que ditava as regras do meu próprio valor. Percebe a crueldade disso? A gente cria um ideal de perfeição inatingível e depois se pune incessantemente por não conseguir alcançá-lo. É um ciclo vicioso de culpa e insuficiência. Ah, mas então é isso? Estamos condenados a viver com esse carrasco na mente para sempre? A ser eternos devedores de um ideal impossível? A resposta, felizmente, é não. E a chave para nossa liberdade, para desativar esse juízo interno, está escondido justamente naquilo que esse seu juízo mais odeia. Aquilo que a gente aprendeu a temer com todas as forças, a evitar a todo custo: o fracasso. Nós somos ensinados, desde os primeiros rabiscos na pré-escola, a ver o fracasso como um ponto final, uma mancha indelével no currículo, uma vergonha que deve ser escondida, varrida para debaixo do tapete da nossa existência. A sociedade nos condiciona a perseguir a perfeição, a evitar o erro a todo custo, como se ele fosse um vírus que contamina nossa reputação e nosso valor. Eu quero te propor hoje uma revolução silenciosa no seu pensamento, uma subversão da lógica que nos aprisiona. O fracasso não é o oposto do sucesso. O fracasso é um ingrediente essencial do sucesso. É a argila com a qual o sucesso é moldado. Temos que desmistificar isso. O fracasso não é uma falha de caráter. Não é um atestado de incompetência. O fracasso, antes de tudo, é informação. É feedback em tempo real. É a vida com sua sabedoria implacável, te dando um chacoalhão dizendo: ei, por aqui não, tenta por ali. Ou, isso que você está buscando não é o que você realmente quer. Quando você fracassa em algo, você não apenas descobre algo sobre o mundo exterior, mas o mais importante, você descobre algo profundo sobre si mesmo. O fracasso em passar num concurso que seus pais queriam, mas que você nunca sentiu um verdadeiro brilho nos olhos, pode ser a maior da vitória para os seus desejos autênticos, te forçando a admitir que você queria ser músico, artista ou empreendedor. O fracasso de um relacionamento pode te ensinar sobre os seus limites, suas necessidades emocionais e o que você realmente busca em um parceiro, livrando de um caminho que não era seu. O erro não é um atestado de incompetência. O erro é um atestado de tentativa. Só não erra quem não tenta. E quem não tenta não vive. Quem não se arrisca não descobre. O fracasso é a prova de que você usou. É a cicatriz de uma batalha que você teve a coragem de tentar lutar. E como diria Lacan, é justamente no que falta e no que falha, no que escapa, que a causa do nosso desejo se revela. O fracasso não é o fim do desejo, mas o que aponta para uma nova direção, para um objetivo mais autêntico, mais seu. Pensa no Steve Jobs. A história que todo mundo conta é a do gênio visionário que cofundou a Apple, revolucionou a tecnologia e mudou o mundo. Mas a história mais importante é que realmente moldou o Jobs que conhecemos é a do fracasso. Ele foi demitido da própria empresa que ajudou a criar, humilhado pela lógica da autocobrança e da linha reta. Era o fim. Ele deveria ter se escondido, se aposentado, ou talvez virado professor universitário. Mas foi esse fracasso monumental, essa queda livre, que o libertou. Libertou ele das amarras da própria criação, da burocracia, da expectativa. Foi esse desvio que o forçou a criar a Next e a Pixar, empresas onde ele pôde experimentar, inovar e finalmente redescobrir a sua paixão e seu propósito. Foi o desvio, o caminho errado, que o tornou um visionário que anos depois voltou para salvar a Apple e nos dar o iPhone. O fracasso não foi um obstáculo, foi a bússola que apontou para o verdadeiro norte, para a essência criativa mais profunda. Eu quero que você comece a tratar seus fracassos não como feridas abertas que precisam ser escondidas, mas como dados, como um cientista em seu laboratório. Cada experimento que falha não é um fracasso, mas uma etapa do processo de descoberta. Eu te proponho uma técnica simples, mas revolucionária. Diário de fracassos. É simples. No final da semana, em vez de listar suas conquistas, que são importantes, claro, liste seus fracassos. Aquele projeto que não deu certo, aquela conversa estranha que você teve, aquela receita que queimou na cozinha,
aquele dia em que você não conseguiu ser produtivo. E ao lado de cada um escreva, com honestidade brutal, o que eu aprendi com isso? O que essa experiência me revelou sobre mim ou sobre o mundo? Troca sua lista de tarefas intermináveis por uma lista de aprendizados. Você vai perceber que o seu fracasso, na verdade, é uma aula valiosa, mais personalizada e muitas vezes as mais caras que a vida pode te oferecer. Eles são os degraus invisíveis que te levam para o próximo nível. Se você tiver a coragem de encará-los de frente e extrair a sabedoria que eles contêm. Tudo isso que a gente discutiu até agora, superego, fábula da linha reta, a ressignificação do fracasso, é profundamente libertador no campo das ideias. Mas eu sei, e você também sabe, que a teoria, por mais brilhante que seja, muitas vezes parece evaporar. Quando a segunda-feira de manhã chega, a ansiedade bate na porta e aquela voz familiar começa a gritar no seu ouvido. E como a gente lida com esse carrasco no olho do furacão? Como a gente cala o juiz interno quando ele está com o martelo na mão, pronto para dar a sentença? Eu não acredito em fórmulas mágicas de autoajuda, mas acredito na pragmática da psicanálise e da filosofia aplicada. Eu uso 3 técnicas que chamo de ferramentas de guerrilha mental. Elas não vão fazer a voz sumir para sempre, afinal o superego é parte de nós, mas elas vão tirar o megafone da mão dele e devolvê-lo para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído, o de um simples conselheiro, não de um ditador. A primeira é a técnica do e daí. Pode parecer infantil, quase boba de tão simples, mas a eficácia reside justamente na quebra da solenidade que o superego exige. O juiz interno se alimenta de drama. Ele quer que você se sinta em um tribunal de alta instância, com o mundo inteiro assistindo o seu julgamento. Quando a voz vier com força total, você não produziu nada hoje, você é um fracasso total. Em vez de tentar argumentar, de tentar provar que você trabalhou sim, ou de se afundar na culpa, simplesmente responde em voz alta se possível. E daí? Você falou uma besteira monumental naquela reunião e todo mundo percebeu. E daí? Eu sobrevivi. Você está com 25 anos e ainda não sabe o que é da vida. E daí? Muita gente com 50 também não sabe. Essa pequena frase é um ato de profanação. Você está dizendo ao seu juiz que o tribunal dele não tem jurisdição sobre a sua paz. Você banaliza a acusação. E ao fazer isso, o poder dramático que a culpa exerce sobre você se dissolve. Você para de ser o réu indefeso e passa a ser o dono do tribunal. É o que chamamos de desinvestimento do objeto. Você retira a importância que dava aquela cobrança. A segunda ferramenta é compare-se com o seu eu de ontem, nunca com o outro do Instagram. A comparação é o combustível prêmio da autocobrança, mas o erro fatal que cometemos é comparar os nossos bastidores, as nossas dúvidas, as nossas olheiras, os nossos dias de pijama e procrastinação com aquele palco perfeitamente iluminado, editado e curado de outra pessoa. Essa luta é desleal. É como comparar o rascunho a lápis com uma obra finalizada de arte em um museu. A única comparação que faz sentido, a única que é honesta e produtiva, é a sua com o seu próprio progresso. Te desafio a fazer um exercício. Abra a galeria de fotos do seu telefone e role 3 anos atrás, o máximo que você tiver. Olhe para aquela pessoa. Lembre-se do que ela temia, do que ela não sabia, dos problemas que ela achava que nunca resolveria. Percebe o quanto você caminhou, o quanto você aprendeu, as batalhas silenciosas que você venceu e que ninguém aplaudiu. Celebre essa jornada individual. Você não está em uma corrida contra outros. Você está em um processo de tornar-se você mesmo. Você é o seu único parâmetro legítimo. A terceira e a última técnica é a ditadura das microvitórias. O superego adora metas grandiosas e abstratas, porque elas são fáceis de serem usadas como instrumentos de tortura. Ser bem-sucedido, escrever um livro, ficar rico. Como essas metas nunca estão prontas, você nunca se sente autorizado a descansar. Então a estratégia aqui é o fatiamento. Use o progresso pequeno contra a tirania da perfeição. Se você tem que escrever um TCC e a voz diz que você nunca vai terminar, sua meta para hoje não é o capítulo 1. Sua meta é escrever um parágrafo. Se a meta é arrumar a vida, comece arrumando uma gaveta. Cada micro vitória é um tijolo que você coloca no muro da sua autoconfiança. E cada tijolo é um tapa na cara do seu juiz interno, porque ele não tem como argumentar contra um fato realizado, por menor que seja. Comemore essas pequenas vitórias com a mesma intensidade que comemoraria uma grande conquista. Elas são a prova material de que você está em movimento
E o movimento é o antídoto da paralisia causada pela autocobrança. Essas são ferramentas de primeiros socorros para o dia a dia. Mas eu sei que para muitos de vocês, o buraco é mais embaixo. Se você sente que essa voz não é apenas um incômodo, mas algo que está paralisando sua vida, impedindo você de agir e de ser quem você deseja, eu quero te convidar a dar um passo além. Eu desenvolvi um material muito mais denso, onde a gente mergulha nas raízes dessas amarras psíquicas e constrói um plano de ação personalizado para transformar essa angústia em potência criativa. Se você tem interesse em continuar nessa jornada, de aprofundar mais nisso, deixe nos comentários que eu vou me programar para começar a divulgar e a entregar esse conteúdo. No final das contas, o que eu tentei te mostrar hoje é que a vida não é e nunca foi e nunca será uma linha reta. Por mais que tentem nos vender esse mapa perfeito, por mais que o nosso juiz interno grite quando a gente sai da rota, a verdade é muito mais bela e muito mais caótica que isso. A vida é um emaranhado, um glorioso, confuso e necessário emaranhado, de tentativas que não derem nada, de erros que nos ensinaram tudo, de acertos inesperados e de desvios que acabaram sendo o destino principal. A autocobrança que você sente, essa angústia de estar atrasado ou de ser uma fraude, nada mais é do que o resultado de tentar encaixar a imensidão da sua existência dentro de um molde pequeno demais. É tentar forçar a fluidez do seu desejo para dentro de uma forma rígida de sucesso que não foi desenhada para você, não foi desenhada por você. Meu convite para hoje, no final dessa nossa conversa, é simples. Rasgue o mapa falso que te deram. Desinstale esse GPS mental que só sabe te punir a cada curva. Abrace a confusão. Elogie os seus fracassos. Não porque eles sejam confortáveis. Eles não são. Mas porque eles são os únicos professores que não mentem para você. Eles são a bússola que aponta para você onde você realmente precisa ir. E não para onde disseram que você deveria estar. Agradeça os seus desvios. Agradeça os dias em que você se sentiu perdido. Porque é só quando estamos perdidos que somos forçados a olhar para dentro e perguntar quem sou eu, para além do que esperam de mim. A jornada da vida não é sobre chegar a um destino mítico de sucesso, inabalável, onde a autocobrança finalmente descansa. Esse lugar não existe. A jornada é sobre o processo de se tornar quem você realmente é, enquanto você se perde lindamente no caminho. Para de se cobrar para encontrar o caminho certo. O caminho certo é aquele que você está trilhando agora, com todas as suas dúvidas e imperfeições. Comece a se permitir a amar o seu próprio emaranhado, porque é nele, e só nele, que a sua vida, a vida de verdade, não a da fábula, vai acontecer. Se esse conteúdo fez sentido para a sua angústia, se ele te deu um pouco de fôlego para encarar a sua própria trajetória de um jeito mais gentil, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com aquele amigo que também precisa fazer as pazes com o próprio fracasso. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.